Bom, a gente vai voltar a falar sobre o veto da União Europeia à carne brasileira. Eu adoraria continuar falando disso, mas a minha internet caiu, então eu acho que é o seu momento, Tomás. O Brasil é um dos maiores exportadores, Maiara, de carne do mundo e agora a restrição imposta pela União Europeia acende um sinal de alerta. A gente tenta entender agora quais podem ser os efeitos dessa decisão para a economia e para o bolso dos brasileiros. Quem explica para a gente é o economista Jason Vieira. Jason, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, não sei se você pode nos explicar por que esse veto, se é uma coisa meio nova para a nossa indústria, se já tinha acontecido antes, porque, como eu falei agora há pouco, me causa estranheza esse veto para a indústria do Brasil, para a pecuária do Brasil, enfim, para os nossos produtores, mas não para o Paraguai, não para a Argentina, não para os nossos vizinhos. Muito boa tarde para você. Boa tarde. Bom, o veto não é novidade, já aconteceu antes, em algumas vezes. E esse tipo de veto, ele na verdade tem características, normalmente são fitossanitárias, mas às vezes são políticas. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, está entre, obviamente, o maior exportador de carne, e nós praticamente acabamos de fechar um acordo com a União Europeia, e existem países lá dentro que estão muito preocupados com esse acordo. Então, não acusando nada, mas o timing parece um pouco estranho, considerando o contexto. Quer dizer, a preocupação desses países é a concorrência, justamente que a carne brasileira entre lá mais barata, com mais qualidade, que sabemos da qualidade, e aí, de repente, aparece esse veto. Pelo que eu entendi, é um veto para animais vivos, são questões da utilização de antibióticos, de antivirais. Eu não sei quais são os critérios efetivamente que foram colocados pela questão do uso, se foi uso excessivo ou se foi a falta, isso tudo ainda está muito no ar. Mas, de qualquer maneira, isso cria um impacto maior, talvez no curto prazo, na questão de oferta aqui para o Brasil. Mas, sempre esses movimentos, é difícil quantificar o impacto, porque muitas vezes você já tem contratos fechados. E, às vezes, essas normas elas são colocadas a partir de certos momentos. Então, é a partir de tal. Então, não dá para dizer que então a partir da semana que vem já tem mais carne no Brasil. Existe uma dificuldade nesse sentido. Mas como é que funciona esse processo, Jason? Digamos que realmente Bom, como você acabou de falar, a gente não precisa nem esperar o veto cair ou não até o 3 de setembro para algo já acontecer na economia do Brasil. Mas o que muda exatamente? A gente deixa de exportar mais e o preço automaticamente sobe aqui? Não teria que ser o contrário? Vai ter mais carne no mercado? Não teria que cair o preço? Não, foi o que eu falei. Perfeito. O impacto no preço para o consumidor local. Mas o impacto é positivo, ele tem o benefício do aumento. Sim, ele tem um impacto no sentido de aumento da oferta. Por isso que eu falei, aumento da oferta de carne no Brasil acaba gerando um impacto em termos de preço. Só não sabemos quantificar em tempo isso. É isso que eu ia falar, não é imediato, né, Jason? Não dá para... E assim, não sabemos se a medida fica em pé também. Esse é um outro fator. Se a medida ficar em pé, obviamente, tudo depende do espectro de tempo. É mais ou menos essa questão da guerra do Irã. Todos os cenários que foram feitos em relação à guerra do Irã começam a se desfazer porque as pessoas não têm o principal espectro dessa situação, que é o espectro temporal. Mas está marcado setembro. Não, mas tem que saber se alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, se o Brasil vai interpelar a União Europeia, se vai haver uma interpelação através de corte internacional, se a medida cai rápido, se o Brasil fizer alguma coisa no meio do caminho e faz com que o preço caia, com que a medida caia. Então, são vários fatores que colocam em xeque o quão benéfico isso pode se tornar para o consumidor brasileiro e o quão maléfico. Há também, mais recentemente, outro aspecto que pode aumentar a oferta de carne aqui no Brasil, que é a China. Ela impõe por países um limite de quantidades de toneladas para a qual ela compra. E nós, aqui no Brasil, estamos chegando perto do limite de venda para a China também. Então, se juntarmos esses dois aspectos, se imaginaríamos aí que na metade do ano, as férias de meio de ano da criançada vai ter carne mais barata. Mas, como falei, tudo depende efetivamente de entender se esse processo vai vingar. Agora, você falou, né, de aspectos benéficos e maléficos. Óbvio
que se confirmar isso tudo, sobra mais carne aqui, carne fica mais barata. Mas para a economia brasileira como um todo, porque aí a gente está falando de menos exportação, a gente está falando de balança comercial, claro, que o efeito direto no bolso é interessante, mas, por outro lado, no outro lado da balança, quais seriam os efeitos maléficos de uma restrição tão grande como essa de um mercado tão importante como a União Europeia? O problema maior fica para as empresas que exportam, né? Porque nós temos aí, por este aspecto, o comprador externo paga melhor sempre. E, obviamente, você vendendo internamente, se você aumenta automaticamente a oferta local, você acaba, você mesmo jogando o preço do seu produto para baixo como produtor. Então, existe a perda financeira nesse aspecto. E aí, óbvio, raramente um produtor de carne no Brasil é nenhum pobrezinho, mas é um momento em que você tinha todo um aparato econômico montado para as exportações e, de repente, ele é interrompido. Então, você tem o ciclo de maturação do boi, você tem o ciclo das fêmeas, você tem, efetivamente, a parte vacinal toda que ocorre, e boa parte disso estava dedicado às exportações. E quando isso não acontece, você quebra esse ciclo e, óbvio, depois a retomada também é problemática. Então, não é uma coisa simplesmente automática, vamos voltar a vender? Não, pô, tá vendendo, tá aqui, ó, o boi tá aqui, só mandar embora. Ele tem as complexidades de um ciclo de exportação. Muito bem, a gente ouve a palavra impacto, Jason, e normalmente o impacto para o consumidor brasileiro na economia a gente já pensa em algo negativo, mas nesse caso, a princípio, a curto prazo, portanto, pode ser algo positivo para o consumidor, não para o produtor. Mas torcemos aí para que até setembro, independentemente do preço da carne aqui no Brasil, porque os produtores possam resolver esse problema na vida deles. Obrigado, viu, Jason Vieira, economista, gentilmente nos atendendo. Grande abraço.